Pode. Meu nome é Margarida Miranda Guedes, tenho 87 anos, sou casada com Augusto de Araújo Guedes há 64 anos, tenho 2 filhos homens e uma filha mulher, todos eles casados, muito bem casados, tenho 7 netos maravilhosos. O que mais? Vô, ela já falou seu nome, já falou quase tudo, né? Só te resta falar que você tem quantos anos? Sou Augusto de Araújo Guedes. Tive o prazer de esposar a minha grande amor, Margarida Miranda Guedes. Estou com 90 anos. Quase 91, né, vô? Daqui a 2 meses. A data do nascimento é 17 de agosto. O registro é 31 de agosto de 1930. Muito jovem. A vida do idoso é muito boa enquanto a gente tem a companheira perto, acredito eu. Porque estamos os dois juntos, sozinhos, vendo que os filhos estão sempre juntos de nós. Minha filha mora no mesmo terreno em cima, então os 3 netos passam toda hora, cumprimentam, estão sempre nos atendendo aquilo que nós queremos. Os outros netos que também dão muita atenção. E tem os outros netos que não deixam de não dar atenção, todos eles são muito amigos. E como é que é, vô e vó, lidar com essa, né, morar sozinhos, assim, né? O afazer de casa, o cotidiano, com 91 e 87. Como é que se dá isso? Praticamente nós não moramos sozinhos. Estamos sozinhos dentro de casa, mas constantemente tem sempre um neto, um filho, uma nora, o genro para passar e conversar conosco. Temos sempre muita atenção de toda a família. Então não sentimos propriamente de morar sozinhos. Estamos sozinhos por pouco espaço de tempo. E os afazeres de casa, como é que vocês fazem com isso? Conta aí, vô. Fala esse lugar de voz é seu. A coisa que mais eu gosto é comer. Ainda bem que tem uma boa cozinheira. Agora, em compensação, sobra todo o resto para mim. É lavar a louça, é fazer cama, botar roupa na corda, tirar a roupa da corda, dobrar, varrer. O resto quem faz é uma faxineira. Quando a faxineira não vem, quem passa pano na casa sou eu. Mas E isso tudo desde novo, né, vô? Não é só na terceira idade, não, né? Não, mas a verdade é essa. A gente vive preso por causa da pandemia que tem aí. Mas eu parto daquele ponto. Quando a gente é novo, que vai atravessar uma rua, olha para os 2 lados e olha em frente e tem aquele ditado: perca 1 minuto da vida, mas não perca a vida em 1 minuto. Então, para chegar aos 90, fiz a mesma coisa. Perco muito 1, 2 anos na minha vida, mas não vou perder a vida nesses 2 anos. Continuo feliz, a minha cabeça é a coisa melhor que eu tenho. É lógico que os joelhos, e coração, tudo isso vai diminuindo, né? Mas, como diz, é preferível viver do que a outra opção. Então, deixa eu viver, ainda mais junto com os meus filhos, minhas netas, meus netos. Como eu digo, minha família é a minha riqueza. Isso. Ô, vô e vó, né? Vocês cuidaram dos pais de vocês, né? Que também faleceram com bastante idade, né? E me conta, né? Essa questão que hoje a gente vê que o Estatuto do Idoso é uma coisa super recente, né? E é praticamente vocês já eram idosos quando foi estabelecidas muitas leis do Estatuto do Idoso. Me conta como é que foi cuidar dos pais de vocês sem ter lei, né? Sem um pensamento sobre a terceira idade. Com carinho a gente foi cuidando deles. Não havia, meu pai tinha posse suficiente para a gente poder manter a doença dele em clínicas e tudo, então não teve. A minha mãe foi mais ficando em casa, mas ficando em casa porque
A bem da verdade, morreu de velhice. Ela tinha 92 anos quando morreu. Então ela deu assim um trabalhinho, apesar dela ser bem tranquila, mas ela deu um trabalhinho porque a idade é impiedosa, mas ela... E ela morou sozinha, né, avó, depois que o Bibi morreu? O Bibi morreu com 86, né? Praticamente não. Ela quis Seu ficar pai ficou sozinha. Ah, Um sim. neto ficava dormindo com ela até que ela teve um resfriado muito forte, que o médico disse que podia se transformar em pneumonia. Então ela veio para minha casa. E aí ela ficou 10 anos comigo, direto. Depois ficamos trocando. Eu e uma irmã ficamos trocando um tempo cada uma com ela. E, vô, fala um pouco sobre o cuidado dos seus pais, né? O Bibi teve Alzheimer, ficou em Ele clínica. ficou em clínica e meu pai ficou numa clínica, minha mãe Clínica também. geriátrica. Porque aquela história, naquela época, todos trabalhavam. Então, para deixar os dois sozinhos em casa, não dava preço. Então, nós preferimos deixar ele numa clínica que ficou mais bem cuidado. E ele morreu com 94. E ela Minha ficou mãe ia fazer 90. E ela tava aqui, né? Ela ficou. Não. Ela Boa, também que ficou bom. na clínica. Minha mãe ficou na clínica. Ela veio para aqui, mas foi pouco tempo. Ah, não sim. foi? E vocês lembram como eram essas questões do cuidado, né? Você estava falando um pouco antes para mim, vó, da gente começar a gravar, que não tinha muito esse cuidado com o idoso, né? Um pensamento do a longo prazo, que você falou da sua mãe que tinha algum problema de circulação, o que foi mesmo? Não, a própria, a própria medicina estava muito aquém dos dias de hoje. A minha mãe, há uns 50 anos atrás, a minha mãe teve uma trombose muito violenta. E ela teve aquele cuidado todo, aquele tratamento. Fui eu até quem cuidei dela, sei muito bem. E ela precisava usar meia elástica, remédio para circulação. E tempos depois, o médico, vendo que ela estava bem, suspendeu aquilo tudo. Coisa que comigo, eu tenho má circulação, eu tomo remédio o tempo todo, eu me cuido o tempo todo, porque assim hoje a medicina manda. E naquela época não havia esses tratamentos assim. Por exemplo, meu marido tem diabetes, é diabético. Nós não sabemos de quem ele puxou isso, porque antigamente ninguém fazia exame, nós não sabemos se meu pai e minha mãe tinham colesterol. Fui saber quando a minha mãe ficou viúva e ficou aos meus cuidados, aí nós levávamos ela ao médico e o médico começou fazendo exames. Antes disso, os médicos não faziam exame com assiduidade e nós não sabíamos de nada. Então, era muito normal uma pessoa ter um AVC, uma coisa qualquer, porque não tinha aqueles exames que hoje tem. E, vô, me conta um pouco, né, essa questão das leis, né? A questão do Detran, que eu acho que foi uma das coisas que mais marcou a nossa família, né? A sua relação com o Detran, seu problema de vista. Naturalmente, o Detran, quando você chega numa idade, ele diminui o tempo de renovação de carteira, né? Na época que eu tirei, a gente tirava a carteira e ficava até 45, se não me engano, 45 anos. Aí passava os 45, começava a ficar renovando de 5 em 5, se não me engano. Aí depois, mais tarde, quando chegou essa idade, digamos, do idoso, passou a ser 3 anos. Todos 3 anos. E teve uma época que eles renovaram as leis que nos obrigaram a fazer novo exame. Eu fui obrigado a fazer novo exame para continuar com a minha carteira. Até que a minha visão foi fracassando e chegou ao ponto que há 2 anos, eu não tive direito a renovar a minha carteira. E aí, o que você fez? Encostei o carro. Mentira. Não, praticamente eu encostei o carro, porque eu levava a tua avó embaixo para fazer a hidroginástica, ou ia na casa de um filho aqui dentro da ilha. Mas E mesmo no mercado, né? no mercado, isso aqui dentro da ilha. Para sair da ilha eu já não ia mais. E à noite também não, né? E Era à noite, prudente. quando eu senti que a vista estava ruim, eu parei de dirigir à noite. Exato.
E vó, me fala sobre a Mas, questão. em compensação, eu tenho comigo um documento do Detran me dando os parabéns por não ter multa nenhuma até aquela época. Isso, aos 60 anos, mais ou menos, eles me mandaram uma carta de parabéns. Viu? E, vó, me fala sobre a questão da lei, né? Que chega também a uma certa idade que o idoso não é mais obrigado a votar. E você é uma pessoa que sempre fez questão Sempre de fiz. exercer seu voto, né? Eu sempre fiz questão porque antes, quando as mulheres lutavam tanto pelo direito do voto, por que quando eu tive esse direito eu não ia votar? Votava sim, era meu direito de cidadã brasileira. Só deixei de votar agora por causa dessa pandemia. Fiquei com medo de sem vacina, sem nada ficar, porque eu estou muito obediente nesse respeito de Covid. Então eu deixei de votar por causa disso. Mas E, votei até a última eleição. e a gente estava também falando sobre a questão de considerar o idoso incapaz, né? Que é uma questão muito burocrática e que muitas vezes não é necessário, né? Essa intervenção. Mas o corpo às vezes nos torna incapaz, apesar de mentalmente sermos capazes, né? E eu vejo isso acontecendo com vocês. Me conta um pouco o relato do sentimento disso, como é que é passar o bastão para os filhos tomarem conta do banco, dos negócios. Não tenha dúvida, já estava ficando difícil e veio com a pandemia, foi pior ainda, porque eu não saio mais de casa. Então, não saindo de casa, não posso resolver os problemas. Então, foi entregue aos filhos. Os filhos estão resolvendo, graças a Deus. A minha cabeça, ela está boa. O corpo não acompanha porque a velhice, a idade, vai tirando muita coisa que a gente fez em jovem, que depois no futuro apareceram. Os joelhos, o ombro. O ombro foi devido a um tombo. Mas escapei da vida. Então, estou aqui. E me fala, cada um, né? E escolhe quem fala primeiro, o que é ser idoso para vocês? Para mim, idoso não é agradável, porque ser idoso não é agradável. Agora, nós temos que conviver com isso. Então, nós temos que ocupar o nosso tempo. Por exemplo, eu ainda faço a minha comida aqui em casa, sou eu quem faço o meu almoço, a minha refeição. Faço muito crochê, faço muito sudoku, de manhã eu leio meu jornal, um livro qualquer eu também estou sempre lendo, então eu ocupo o meu espaço. Só a hidro antes da pandemia. A hidro antes da pandemia. Fazia hidroginástica antes da pandemia, Continuar fazendo saía, casa. muitas vezes eu tenho filhos que me levavam ao teatro, que eu gosto muito, me levavam para casa dos meus filhos e tudo. Agora, desde março, 10 de março de 2020, eu estou presa dentro de casa e só saio mesmo para ir a médico ou para tomar vacina. Do resto eu estou em casa e tenho que ficar, porque afinal de contas meus filhos, a minha família toda nos ajuda muito nesse ponto. Então nós não estamos propriamente sozinhos, abandonados, nós estamos muito aceitos pela família. Eu analisar a velhice é simples. Tive sabores, perdi um filho aos 25 anos, perdi um neto quando fez 7 anos. São pancadas que ficam marcadas e que não deixam a gente totalmente alegre. Mas, em compensação, tenho os meus filhos que estão sempre comigo, os netos, netas. Teve uma esposa que está comigo há 64 anos. Como foi nos 50 anos, ela não gosta de ouvir, mas eu vou repetir. Deus estava descansando debaixo da árvore, aí o anjo chegou e falou para Deus: norte, sul, leste e oeste, está tudo normal, não tem nada de ruim. Agora eu gostaria de perguntar uma coisa. Por que é que os homens só têm uma asa
e os outros bichos têm 2. E Deus respondeu: é a chance que eu dou para que vocês se juntem e possam caminhar juntos. Então eu agradeço a Deus por ter me dado uma companheira que, quando eu precisei, ela bateu as asas dela, a asa dela, e conseguiu fazer com que nós dois passássemos aquele período ruim. Agradeço até hoje. E por isso eu digo, viver é bom, porque a gente só quer pensar no que é ruim, mas também tem que pensar no que é bom. Muito obrigado, meu Deus, por toda essa companhia que você me deu. Amém. Ai, eu vou filmar aqui uma parte que eu acho que resume para vocês a maior felicidade de ser idoso. Que é isso, chegar na casa deles e sempre ter um recado para os netos.